Olá pessoal, continuando com o nosso componente curricular, metodologia da pesquisa científica e estatística. Nós estamos estudando a parte de estatística, mais especificamente a estatística descritiva. E nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre como calcular a média de uma distribuição de frequência, para a gente finalizar essa parte de distribuição de frequência que a gente já viu em outro vídeo como construí-la, né? Seja através de uma tabela ou seja através de um gráfico. O que ocorre é que, em alguns casos, você tem a tabela ou gráfico de distribuição de frequência e quer calcular a média, por exemplo, mas você não tem o conjunto de dados original. Parece meio óbvio que se você tiver o conjunto original, com todos os dados, então, obviamente, você pode calcular a média, mediana, moda, variância, desvio padrão, utilizando o conjunto original, que é a maneira correta. Mas, nos casos que você não tem o conjunto original e tem só a tabela ou o gráfico da distribuição de frequência, desse representativo, desse conjunto de dados, também é possível você calcular a média, a moda, a mediana, a variância, o desvio padrão e outras medidas mais, várias outras medidas. É possível você calcular tendo apenas a tabela ou o gráfico, tá? Nós não vamos ver como calcular, fazer todas essas medidas aqui em relação a uma distribuição de frequência, porque eu acho que não é necessário se a gente levar em consideração o tempo que a gente tem disponível aqui para estudar estatística, né? Mas a gente vai ver apenas como calcular a média. E eu espero que, vendo como calcular a média, daí as outras medidas, se vocês precisarem, vocês possam dar continuidade, pesquisar e entendendo pelo menos qual que é o sentido. Talvez as outras medidas, se for necessário, vocês mesmo podem pesquisar e descobrir como calcular, e se em algum momento for necessário também rever esse vídeo e até me procurarem, se for o caso também, sempre à disposição, que eu com certeza eu posso, se eu souber, né, eu vou ajudá-los, tá bom? Então vamos lá, como calcular a média de uma distribuição de frequência? Apenas para reforçar, quando você não tem o conjunto de dados, tá bom? E já vamos começar com um exemplo então, que é esse daqui. Determinar a média dos seguintes dados. Esse daqui, então, é a distribuição de frequência. Esses daqui são dados quantitativos discretos, só tem valores inteiros, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E daí aqui a gente tem a frequência, ou seja, a quantidade de cada um desses valores aqui. Não é necessário, tá? Mas como o importante é a gente saber qual que é o sentido da coisa, eu vou reescrever esse conjunto de dados aqui, tá? Vou reescrever. Então, são 25 valores, que são esses aqui, ó. O 0 aparece duas vezes, né? Tá aqui, ó. O 0 aparece duas vezes. O 5 aparece 4 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. O 10 aparece 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. O 15 aparece 10 vezes, é o que mais aparece. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 20 aparece duas vezes. O 25 uma vez. E o 30 uma vez. Então vamos ver lá se a gente tem 25 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É isso. Então vamos supor que a gente queira, se a gente quisesse calcular a média conhecendo esse conjunto aqui. Vamos supor que a gente tivesse acesso a essa informação. Como que seria a média aqui? Supondo que isso aqui seja uma amostra, tá? Apenas para a gente usar como
símbolo aqui da média para a gente usar o x. Vamos supor que é uma amostra, tá? Então, qual seria a média disso daqui? Seria 0, mais 0, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. O 10 aparece 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante, não é? Até o último valor lá, até o 30. Daí eu pegaria essa soma toda aqui e dividiria pela quantidade de valores, que é 25. Agora vocês reparem que isso daqui também é a mesma coisa aqui. 2 vezes 0, mais 4 vezes 5, mais 5 vezes 10, mais 10 vezes o 15, mais 2 vezes o 20, mais 1 vez o 25, mais 1 vez o 30. Tudo isso daqui dividido por 25. Então, vocês reparem que eu não preciso ter um conjunto de dados. Só olhando aqui a distribuição de frequência, eu já consigo, né? É só eu multiplicar aqui, ó, a frequência pelo valor, frequência pelo valor, frequência pelo valor. Eu vou criar uma coluna aqui, ó. FI vezes XI. Ó, é 2 vezes 0, 4 vezes o 5, 5 vezes o 10. Você coloca 10 vezes 5, 5 vezes 10, não importa, né? Só para colocar FI e XI, estou colocando a frequência e o valor. 10 vezes o 15, 2 vezes o 20, 1 vez o 25 e uma vez o 30. Correto? E daí eu só coloco os valores aqui. Vamos colocar lá, que seria o seguinte. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 20, aqui vai dar 50, 150, 40, 25 e 30. Se eu somar tudo isso daqui, que vai dar 70, 220, 260, 290, 315. Como que é a média, então? A média desse conjunto de dados vai ser 315 dividido por 25, que é igual a 315 dividido por 25 dá 12,6. Então essa daqui é a média. Então vocês podem verificar que eu não preciso do conjunto de dados. Basta eu multiplicar a frequência pelo valor, cada frequência, né, por cada valor, por cada classe aqui. Pega essas multiplicações, soma tudo e divide pelo número de observações. Tá bom? Então, o que a gente faz, na verdade, é utilizar a mesma fórmula da média ponderada. Nesse caso aqui, a gente está ponderando pela frequência, pela quantidade de valores. Tá? É o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó, diretamente. Só fazer a multiplicação dos valores lá, você calcula FI vezes XI, multiplica, soma aqui tudo, faz a somatório de FI vezes XI, e daí pega a fórmula e divide. Somatório de FI vezes XI dividido por N. Tá bom? Inclusive vou mostrar para vocês como fazer na calculadora também, que é bem mais fácil, né? Com certeza. Vocês vão ver que é a mesma maneira que a gente estava utilizando para calcular a média ponderada, tá? Deixa eu ligar aqui. JSD. Vou limpar a memória. Tá, então vamos lá. O 0, que é o valor, né? Coloca na memória e daí a gente tem que colocar a frequência dele. Quantas vezes o 0 aparece? 2 vezes. Enter.
Aí você coloca o 5 na memória e o 5 aparece quantas vezes? 4. Ok. Coloca o 10 na memória e aparece quantas vezes? 5 vezes, né? Tudo isso aqui tem lá na tabela, você tem que olhar lá na distribuição de frequência. Coloca o 15 na memória. O 15 aparece 10 vezes. O 20 na memória, que aparece 2 vezes. O 25, memória, que aparece uma vez só. E o 30 na memória, que aparece uma vez só também. Aí só para ter certeza que você digitou todos os valores corretamente, olha lá, 0. O 0 aparece 2 vezes, está lá, a frequência é 2. O 5 aparece 4 vezes. O 10 aparece 5 vezes. O 15 aparece 10 vezes. O 20 aparece 2 vezes. O 25 aparece uma vez. E o 30 aparece uma vez. E daí a gente calcula a média. Shift 2, e o que a gente quer é a média, então coloca aqui o 1 igual 12,6, que é o mesmo valor que a gente tinha encontrado antes. Correto? Agora isso daqui se as classes forem números inteiros aqui, né? Se as classes forem números inteiros. Mas e quando a gente tem intervalos? Esse caso aqui, por exemplo. Como que nós calcularíamos a média dessa distribuição de frequência, sendo que as classes aqui são intervalos? Não são valores, porque eu teria que multiplicar a frequência pelo valor. Mas eu não tenho valor. Então, como que a gente faz nesse caso? Nesse caso é o seguinte, e a gente não tem com certeza o conjunto de dados original, senão a gente já poderia utilizar o conjunto de dados original, né? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que, como a gente não tem um valor aqui da classe, a gente vai ter que calcular a média. E a gente calcula a média entre o limite inferior e o limite superior. Vou colocar assim, ó, ponto médio da classe. E vou chamar isso daqui de xi, porque a gente não tem o xi, tá? Mas a gente vai ter que usar a média, então, entre o limite inferior e o limite superior. Então, qual que é a média entre 0 e 10? Se você não sabe, na maioria dos casos, provavelmente a conta não vai ser tão simples assim, aí você calcula a média, né? Mas a média entre 0 e 10 é 5. A média entre 10 e 20 é 15. A média entre 20 e 30 é 25. Entre 30 e 40 é 35. E entre 40 e 50 é 45. E agora sim, eu vou fazer o FI vezes o XI. E vou utilizar essa mesma fórmula aqui, tá? Vou utilizar a mesma fórmula. Então vamos lá. 2 vezes 5 dá 10. 1 vezes 15 dá 15. 5 vezes 25 dá 125. 8 vezes 35 dá 280. E 4 vezes 45 dá 180. Que não está muito reto, tá? Vou fazer uma flechinha aqui para vocês saberem o que a gente está multiplicando pelo quê. Tudo isso daqui nós estamos multiplicando, tá? Multiplicando.
E temos os valores aqui. E agora basta somar tudo isso daqui, porque a gente, para usar a fórmula, a gente precisa da somatória de FI vezes XI. Então, 10 mais 15 mais 125 mais 280 mais 180. Isso daqui dá 610. Então, a média vai ser 610 dividido por 20, que dá 30,5, tá? Vamos fazer na calculadora também. Agora, na calculadora, da mesma forma, você só consegue fazer depois que você já tiver calculado a média, o ponto médio aqui, ó. Depois que você tiver calculado o ponto médio da classe, tá bom? Então, vamos lá. Limpar a memória. E vamos colocar os valores. Então, ó, o valor 5, coloca na memória. Ele aparece 2 vezes. O valor 15, coloca na memória. Ele aparece quantas vezes? Uma vez só. O valor 25, coloca na memória. Ele aparece 5 vezes. O valor 35, coloca na memória. E ele aparece 8 vezes. E o valor 45, coloca na memória e ele aparece 4 vezes. Daí vamos conferir aqui para ver se está tudo correto. 5 2 vezes, o 15 uma vez, o 25. A frequência aqui do 25 é 5, né? Então vamos colocar lá porque ficou errado. Agora a frequência é assim, ó. A frequência 3 é 5. O x4 é 35, aparece 8 vezes. O x5 é 45, aparece 4 vezes. E daí nós calculamos a média. Tá lá, ó, 30,5. Tá bom, pessoal? Então isso seria o cálculo da média de uma distribuição de frequência. Como eu falei para vocês, é possível calcular moda, mediana, variância, desvio padrão e assim por diante também, mas não vamos utilizar muito tempo para não ficar muito extenso essa parte aqui, tá bom? Então o vídeo seria isso.